Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nessa aula vamos estudar as funções periódicas. Função de x igual seno de x e função de x igual cosseno de x. Mais precisamente, vamos estudar as suas constantes. Para isso, estou utilizando a calculadora gráfica e algébrica, o GeoGebra. As constantes da função seno de x, eu posso escrever como função de x é igual a constante c mais a constante a multiplicando seno, entre parênteses, a constante b multiplicando o x, que é o valor angular em radiano, mais a constante q. Sendo a constante c, a, b e q são pertencentes ao conjunto dos reais. E a constante a e b tem que ser diferente de zero, como condição de existência. A função seno de x eu posso escrever como o c vale 0, o a vale 1, o b vale 1 e o q vale 0. Inicialmente, vamos estudar o comportamento gráfico da constante q. Eu vou colocar a função de x igual a seno de x mais 1, entre parênteses. Vamos ver o gráfico que acontece. Observamos que o gráfico houve um deslocamento horizontal, sentido negativo, para essa função. Função de x igual a seno de x mais 1. Vamos colocar a função de x igual a seno, entre parênteses, x mais 2, para ver o que acontece. Houve também um deslocamento horizontal no sentido negativo da função. E para a função de x igual a seno, entre parênteses, x mais 3, vamos ver o que acontece. Também houve um deslocamento horizontal no sentido negativo. Podemos concluir que a constante q ela representa um deslocamento horizontal da função, como vemos aqui. Para continuarmos o estudo das constantes c, a e b, eu vou considerar a constante q como zero. Uma forma de simplificar a função. Então vai ficar a função de x igual a constante c mais a constante a, multiplicando seno de constante b, multiplicando o x, que é o valor angular em radiano. Simplificamos a função. Vamos estudar a constante c no gráfico. Para a função de x igual ao seno de x, observamos que o c vale 0. No gráfico, podemos observar que a linha média entre o ponto máximo e o ponto mínimo está sobreposta ao eixo das abscissas. Vamos ver o que acontece com c seno igual a 1. Vai ficar a função de x igual a 1 mais seno de x. Então, podemos ver que o gráfico deslocou-se uma unidade positiva. Vamos ver agora a função de x igual a 2 mais seno de x. Podemos observar que o gráfico deslocou-se 2 unidades positivas. Vamos ver agora a função de x igual a 3 mais seno de x. Podemos observar que o gráfico deslocou 3 unidades positivas. Vamos observar agora quando c for negativo. Função de x igual a menos 1 mais seno de x, que acontece com o gráfico. Vemos que o gráfico deslocou uma unidade negativa. E para a função de x igual a menos 2 mais seno de x, vamos ver o que acontece. Para a função de x igual a menos 2 mais seno de x, o gráfico deslocou-se 2 unidades negativas. Podemos concluir que a constante c refere-se ao deslocamento vertical da função. Estudando a constante a. Para a função de x igual a seno de x, a constante a vale 1. Podemos observar no gráfico dessa função que a amplitude vale 1. O que é amplitude? Amplitude é a média da diferença entre o máximo e o mínimo da função. Ou é a distância entre a linha média ao ponto máximo, a linha média ao ponto mínimo. Como a amplitude trata-se de dimensão, não existe dimensão negativa. Então sempre considere a amplitude como valor positivo, porque nós temos o valor positivo aqui e o valor negativo aqui, mas
o valor da amplitude sempre será em módulo, considerando positivo. Para a função de x igual a seno de x, temos amplitude valendo 1. E para a função de x igual a 2 seno de x, vamos ver o que vai acontecer. Para o a valendo 2, função de x igual a 2 seno de x, a amplitude vai valer 2. E para a função de x igual a 3 seno de x, vamos ver o que vai acontecer no gráfico. A amplitude vai valer 3. E assim sucessivamente. Podemos concluir que a constante a refere-se à amplitude da função. Vamos estudar a constante b. Para a função de x igual a seno de x, temos o a vale 1, o b vale 1, c vale 0. Para o b valendo 1, podemos observar que no intervalo de 0 a 2π radiano, temos um ciclo completo. E para a função de x igual a seno de 2x, vamos ver o que acontece no gráfico. No intervalo de 0 a 2π radiano, temos um ciclo completo, até aqui. A partir daqui inicia-se um novo ciclo, mais um ciclo completo. Temos dois ciclos completos no intervalo de 0 a 2π para a constante b igual a 2. E para a constante b da função igual a 3, vai ficar a função de x igual a seno de 3x. No intervalo de 0 a 2π, temos um ciclo completo, mais um ciclo completo, mais um ciclo completo. Ou seja, no intervalo de 0 a 2π, temos 3 ciclos completos para a constante b igual a 3. E se for função de x igual a seno de 4x? Vamos ver o que vai acontecer no gráfico. Então temos, para o intervalo de 0 a 2π, vamos ver quantos ciclos nós temos. Teremos um ciclo completo até aqui, a partir daqui começa outro, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos completos. Ou seja, no intervalo de 0 a 2π radiano, temos 4 ciclos completos. Podemos concluir que a constante b refere-se ao número de ciclos no intervalo de 0 a 2π radianos. Considerando agora a função de x igual a seno de 2x, vamos calcular o período dessa função. O que é o período? É o comprimento de um ciclo em radianos. Para a função de x igual a seno de 2x, o período podemos analisar graficamente ou fazendo cálculo algébrico. Analisando graficamente, o comprimento do ciclo vai ser saindo do zero, vai até π radiano. Podemos concluir que o período para essa função, que é igual a seno de 2x, vale π radiano. Vamos fazer o cálculo algébrico. Vamos ver se conseguimos determinar o mesmo valor. O cálculo algébrico, temos aqui, vai ser período é igual a 2π dividido pela constante b em módulo. Por que está em módulo? Porque como a constante b ela é pertencente ao conjunto dos reais, ela assume também valores negativos, a constante b. E como o período trata-se de uma dimensão, não existe dimensão negativa, somente positivo. Por isso que tem que ser em módulo. Fazendo o cálculo do perímetro para essa função de x igual a seno de 2x, o cálculo algébrico irá ficar perímetro é igual a 2π dividido por 2. 2π dividido por 2 vai ser π radiano. Ou seja, tanto na forma algébrica como análise gráfica, determinamos o mesmo valor para o período da função. Vamos estudar agora a função cosseno de x. Para a função cosseno de x, temos aqui a função. Podemos analisar. A função de x é igual a constante c mais a constante a multiplicando cosseno de bx. Sendo b a outra constante. E o x, valor angular em radianos. A constante c refere-se à altura da função. Se o c for zero, podemos observar que a linha média da função está sobreposta ao eixo das abscissas. Se o c for 1,
vamos ter um deslocamento de uma unidade positiva. O se for 2, vamos ter um deslocamento de 2 unidades. E assim sucessivamente. Se a constante c for negativo, menos 1, por exemplo, função de x é igual a menos 1 multiplicando cosseno de 2x, para esse caso. Vamos ter um deslocamento de uma unidade negativa. Um deslocamento vertical de uma unidade negativa. A constante a refere-se à amplitude da função. Temos aqui no exemplo, função de x é igual a cosseno de 2x. O a vale 1, então a amplitude vale 1. Se tivesse uma função de x igual a 2 cosseno de 2x, então vai ficar amplitude vai valer 2, porque eu tenho função de x igual a 2 cosseno de 2x. Para a igual a 2, a amplitude vai ser 2. E se eu tiver uma função igual a 3 cosseno de 2x, vamos ter amplitude valendo 3. E assim sucessivamente. E a constante b refere-se ao número de ciclos no intervalo de 0 a 2π radiano. Se eu tiver, vamos colocar aqui, função de x igual a cosseno de x. Para o intervalo de 0 a 2π, temos um ciclo completo, pois a constante b vale 1. Para a constante b valer 2, vamos ter função de x igual a cosseno de 2x. No intervalo de 0 a 2π, temos quantos ciclos? Vamos contar. Do ponto 0 saindo daqui, vai vir até aqui. Temos um ciclo, a partir daqui temos um outro ciclo. Temos 2 ciclos para a constante b igual a 2. E se for função de x igual a cosseno de 3x, no intervalo de 0 a 2π, vamos ter, contando quantidade de ciclos, até aqui temos 1, a partir daqui 2 e a partir daqui 3. Ou seja, no intervalo de 0 a 2π temos 3 ciclos, sendo que a constante b vale 3. E assim sucessivamente. Podemos concluir que a constante b é o número de ciclos no intervalo de 0 a 2π. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.